Olá pessoal, tudo bem com vocês? É a Letícia, estou aqui para mais uma aula de inglês. Hoje nós, como vocês viram aí no título do vídeo, nós vamos resolver algumas questões de vestibular, né? Acho que é um conteúdo bem importante, uma prática que faltava a gente ter aqui. É interessante para que vocês já comecem a se familiarizar com as questões, como é que elas aparecem, como é que os conteúdos são pedidos. Desde o início, eu comentei com vocês que a presença majoritária nas provas de vestibulares do conteúdo de inglês é a interpretação de texto. E por isso, inclusive, se você ainda não viu as aulas sobre técnicas de leitura, né, interpretação de textos em inglês, peço que você pare aqui e veja, eu vou deixar o link dessa aula sobre skimming e scanning na descrição desse vídeo. Então, se você ainda não viu essa aula sobre técnicas de leitura, por favor, veja antes de ver essa daqui, porque eu acredito que vai ser muito mais fácil. Mas enfim, hoje vou trabalhar com vocês essas questões e vamos ver, né, o que a gente consegue fazer aqui. Eu não pretendo, vocês podem ver ali pelo título que tem 20 questões, eu não pretendo responder as 20, né, porque eu não vou simplesmente responder, né, mas eu vou explicar cada uma delas. E aí eu acho que é mais interessante para vocês que eu responda menos questões, mas que tenha mais explicações, que a gente perceba junto as características do que eu simplesmente responder 20 questões batidas sem explicar de onde partiu o meu raciocínio e como vocês podem usar o conteúdo que eu passei até aqui, inclusive a questão das técnicas de leitura para resolver essas questões. Beleza? Então vamos lá? Então, essa primeira questão aqui é da UFLA de Minas Gerais, Universidade Federal de Minas Gerais. E vamos ver então o que a gente tem aqui. Bom, essa daqui é uma questão bem crua, né? Do tipo bem cru, porque a gente tem só um texto, né? Bem, assim, um texto verbal bem secão, não tem uma imagem, não tem nada. E essas questões aparecem, né? Então a gente tem que estar preparado para tudo. Vamos ver então o que ela pede aqui. Tem um texto, né? E aí embaixo desse texto, é complicado a gente perceber isso porque não tem nenhuma questão do negrito nem nada. Mas antes da letra A, aqui a gente tem a questão que é de fato que vocês têm que responder, né? E ela diz o seguinte: the main topic of this passage is a ideia principal desta passagem, né, desse recorte aí, desse trecho então, uma dica importante para vocês, sempre que forem responder questões em inglês, é começar lendo a pergunta. Por quê? Porque senão vocês muitas vezes podem gastar tempo olhando um texto inteiro e aí a pergunta pedia só o que estava escrito no primeiro parágrafo, por exemplo. E aí você gastou um tempão lendo o texto todo quando você poderia ter resolvido a questão só com a primeira linha. Então, para evitar isso, comecem sempre a ler a pergunta, né? E aí depois vocês vão percebendo as outras características do texto, né? Que são as imagens, as letras maiores, o que está em negrito, o que não está, porque todas essas informações, como a gente viu na aula de técnicas de leitura, elas são importantes, né? Elas não estão lá à toa, elas não acontecem à toa. Deixa eu só limpar meu óculos aqui que eu tava enxergando melhor. Estou enxergando melhor sem ele do que com ele. Tudo bem? Então vamos lá. Aqui a gente procura qual que é a ideia principal desse texto, né? Em cima da questão de fala para a gente procurar, tem a fonte, né, de onde vem esse texto. Ele foi tirado de um teste do TOEFL, talvez você já tenha ouvido falar, é um teste de, de nível, né, de inglês da Universidade de Cambridge, nos Estados Unidos. Ou é acho que é no Reino Unido essa daqui, né? UK ali do lado.
Então é um teste. O texto em si, gente, ele é curtinho. Ele vai dessa primeira palavra, que vocês não estão vendo porque eu estou apontando, mas não está aparecendo aí, né? Que parece muito com uma em português. Qual que é a primeira palavra ali, ó? Embaixo do nome da faculdade, qual que é a primeira palavra? Higiene. Em português é, né? Essa palavra é um cognato. Lembram dos cognatos? São palavras em outra língua que se parecem com palavras que se escrevem que a escrita se parece com palavras da nossa língua e realmente tem o mesmo significado. Então, essa palavra é um cognato. Bom, seguindo aquelas dicas de leitura que eu falei para vocês, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode tirar as informações que vão além do conhecimento de inglês, que são, por exemplo, as datas, essas datas, os anos ali, 1347, 1351, você não precisa saber inglês para poder entender isso, né? Porque a gente tem números em português também, dessa forma, escritos dessa forma. Aí a gente faz essa observação dos cognatos, que são as palavras que parecem com as palavras em português. Por exemplo, Europe, que é Europa, né? Então a gente sabe ali que tem alguma coisa que tem a ver com higiene, a Europa, entre os anos de 1347 e 1351, tudo bem? Aí o que acontece? Se você é bom de história, se você está ali ligado nas questões de história, você já sabe o que você pode tirar daí já. Que nessa época, na Europa, o que estava tendo, o que estava acontecendo? Muitas pessoas morreram na Europa nessa época por conta da peste negra, né? Uma doença que assolou a Europa. Até hoje ela doença, o vírus, né? Vírus? Agora eu não vou me lembrar se é um vírus ou não, mas enfim, foi uma pandemia também, né? Epidemia, pandemia, que matou muitas pessoas e até hoje, mesmo com o coronavírus que a gente está vivendo, a peste negra é a que mais matou, né? Porque ela matou milhões de pessoas, né? Principalmente na Europa. Tá, então esse texto fala sobre a peste negra, que no caso ali a gente tem Black Death. Em inglês, a tradução literal é morte preta, né? Mas ficou conhecido em português como peste negra. E esse texto fala sobre a peste negra que aconteceu, né? Que assolou a Europa entre os anos de 1347 e 1351, ok? Eu vou ler para vocês, né? Vocês não teriam essa leitura completa que eu vou fazer, né? Mas eu vou fazer para ficar mais fácil. E vocês percebam então o que eu usei aqui. Eu usei meu conhecimento de mundo, de história, no caso, né? E não necessariamente li o texto para entender qual que é a ideia dele. Então percebam que isso é possível. Hygiene was almost unheard of in Europe during the Middle Ages. Só pedir pro meu. Julguei meu pai. Eu fui falar pra ele parar de fazer barulho, diminuir, né? Que tô dando aula, mas no fim era o vizinho. E, enfim, o vizinho vai continuar, né? Onde eu estava lendo o texto, né? Então, hygiene was almost unheard of in Europe during the Middle Ages. Então, a higiene era quase impossível, né? Ficou desconhecida na Europa durante a Idade Média. Porque as pessoas não eram muito higiênicas, até hoje a gente sabe que não são muito, né? Muitos europeus, quando vêm para o Brasil, estrangeiros em geral, estranham, por exemplo, que a gente escova o dente antes de comer, depois de comer, sei lá, enfim, coisas do tipo. Continuando a leitura. Consequently, millions of people died during various epidemics that raged throughout Europe. Consequentemente, milhões de pessoas morreram durante várias epidemias que assolaram, né, que passaram pela Europa. The worst outbreak of plague, called the Black Death, struck between the years 1347 and 1351. A pior praga, né? A pior epidemia
chamada Peste Negra, passou por lá, né, entre os anos de 1347 e 1351. Foi o ano que isso ficou acontecendo, né, que a epidemia estava ativa. The populations of towns and the villages were without. In fact, it is thought that about 1/3 of all the people in Europe perished during the Black Death. As populações de milhares de vilas foram devastadas. Na verdade, aqui 1/3 da população de toda a Europa pereceu durante a peste negra. Então, a peste negra matou 1/3 da população que existia na época, população europeia na época. Aí, então, agora lembra a nossa pergunta? Qual que é a ideia principal desse período? Então, vamos ver as alternativas. Letra A. The epidemics that raged throughout Europe. As epidemias que assolaram, né, que passaram pela Europa. Não sei, vamos ver. Letra B, alternativa B. The Black Death. A peste negra. Letra C. Disease in Europe. Doenças na Europa. Letra D, alternativa D. The years of 1347, 1351. Os anos de 1347 e 1351. E a letra E. Hygiene during the Middle Ages in Europe. Higiene, né, durante a Idade Média na Europa. Então, qual que é a ideia principal desse texto? As epidemias que assolaram, né, que passaram pela Europa, a peste negra, são as doenças na Europa, os anos de 1347 e 1351, ou a higiene durante a Idade Média. Olha, eu colocaria... Qual alternativa? Qual alternativa vocês colocariam? Pensem rapidinho. Pausa o vídeo, pense no que a gente conversou até aqui e qual alternativa você colocaria. Depois você volta. Pronto? Então, todas as alternativas, elas têm algum sentido. Porque o que acontece? Quando uma pessoa fundamenta uma questão de vestibular, ela não vai simplesmente colocar várias alternativas muito erradas e uma muito certa. Porque aí seria muito fácil, mas o que eles vão fazer? Eles vão colocar alternativas que fazem sentido até certo ponto, mas elas faltam alguma coisa, que é para confundir a gente, justamente, né? Então, o que acontece aqui? De certa forma, todas essas alternativas, elas têm mais ou menos a ver com o texto. Porém, qual que é a grande questão dessa alternativa? A gente está querendo saber qual que é a principal, né? Qual que é o principal assunto desse parágrafo. E o principal assunto desse parágrafo não são as datas, não são as doenças amplamente discutidas, não é a higiene e não são as epidemias no plural, ok? Mas sim a peste negra. Então, a alternativa correta para essa questão é a letra B. Por quê? Porque todas as informações desse parágrafo, elas giram em torno da peste negra, certo? Então, por isso aqui, nesse caso, a letra B é que é a letra correta. Tudo bem, então? Deu pra entender? Então, quer dizer, vai ser sempre assim, nunca serão questões muito óbvias, mas você percebe a particularidade. O texto todo gira em torno da peste negra, então a ideia principal é a peste negra e não simplesmente as características, tá? Tudo bem? Vamos resolver mais um? Vamos lá. Agora melhorou um pouco, né? Um quadrinho ali, uma coisa mais... Dá pra gente tirar mais informações intuitivas do que conhecimento propriamente dito do inglês. Então, vamos lá. Essa daqui é uma questão também de uma universidade de Minas Gerais,
Então vamos lá. A gente tem aqui uma tirinha do Garfield. Todos conhecem o Garfield? Aquele gatinho laranja, comilão, preguiçoso. Vamos lá. Essa daqui é melhor ainda porque a questão está em português, né? Fica mais fácil. Então, do texto, novamente, a gente começa pela pergunta. Do texto pode-se entender que? Então, a gente tem que compreender o que é que está rolando nesse quadrinho aqui. Vamos lá, então. Coisas que a gente pode tirar desse quadrinho que são além da linguagem em si. A expressão dos bonequinhos. Eles estão animados? Eles estão sorrindo? Eles estão dando risada? Certo? Não, né? Então, a gente pode já supor aí, né? Entender, inferir que a conversa não é uma ninguém tá acontecendo nada de muito bom, de muito legal que tá animando todo mundo, mas é uma conversa assim, talvez que irrite, né? Uma conversa meio desanimada. Então, agora vamos para a leitura em si. Aliás, vamos dar uma olhada nas alternativas, vamos nos esforçar um pouco mais antes de eu dar o spoiler, que é fazer a tradução, né? Comentar em inglês. Então vamos lá. Do texto pode-se entender que, letra A, os personagens afirmam a existência de seres em outros planetas? Não sei, vamos ver. Cada um gostaria de que existissem seres em outros planetas. Letra C. Os personagens estão preocupados com a existência de seres em outros planetas. D. Os personagens filosofam sobre o ser ou não ser. Geralmente, letra E. Geralmente pensa-se de acordo com seus próprios interesses. Bom, o que a gente pode tirar daqui? As próprias alternativas são uma dica pra gente. Percebem que majoritariamente as alternativas falam sobre a existência de seres em outros planetas. Então a gente pode pensar que os dois estão tendo uma conversa sobre a existência de seres em outros planetas. Eles podem estar discordando, talvez, sobre o que um pensa, ou nem se importando com o que o outro diz por causa das expressões. Tá vendo? Então a gente lê a pergunta, lê as alternativas e elas muitas vezes nos dão dicas do que procurar na questão, do que procurar no texto que a gente vai responder. Seja texto verbal ou não verbal. No caso aqui a gente tem o uso das duas coisas. A gente tem os desenhos, que são o texto não verbal, e o que eles dizem que é o texto verbal. Então vamos lá. Agora sim, partir para a tradução em si. Deixa eu aumentar um pouco aqui. Who knows? Maybe there are beings on other planets. Yeah, chickens would be nice. Então aqui o dono do Garfield, eu acho que né? Deve ser o Calvin, ou não sei, eu tô marcando, enfim. Ele diz assim, quem sabe, talvez existam outros seres em outros planetas. E aí o Garfield pensa, né, porque ele é um gato, então ele não fala, ele só pensa. Yeah, a gente sabe o que significa yeah, né, sim. E aí ele comenta no último quadrinho. Olha a cara de safado que ele tá. Eu não tinha percebido, mas vou até aumentar aqui pra vocês perceberem. Deixa eu tirar daqui. Olha essa cara de safado dele. E essa cara de safado dele não é à toa. Por quê? Porque ele diz aí nesse último. Chickens would be nice. Galinhas seriam ótimas. Por quê? Porque o dono dele diz que talvez existam vidas em outros planetas. E aí ele pensa assim, se tivesse galinhas em outros planetas, por quê? Porque lembra que eu disse que o Garfield é comilão? Ele tá pensando na comida, né? Então é isso que acontece aqui. O dono dele fala isso, quem sabe? Mas, talvez existam outras vidas, né? Seres em outros planetas. Ele fala, frango seria legal, né? Galinha seria legal se tivesse em outro planeta. Pensando em encher o barrigão dele, né? Então vamos lá. Agora que a gente já fez todas essas relações, vamos ver qual que é a alternativa correta. Do texto pode-se entender que, letra A, os personagens afirmam a existência de seres em outros planetas? Eles afirmam? Não. O que o dono dele fala ali é maybe. Maybe significa talvez. Então ele não está afirmando, ele está cogitando. É diferente de afirmar. Afirmar seria se ele tivesse dito
Aliás, ele começa com quem sabe. Quando a gente fala quem sabe, é mais um sinal de que a gente está só cogitando uma coisa que não é uma realidade, na verdade. Então, seria se ele dissesse There are beings on other planets. Ele estaria afirmando existem seres em outros planetas. Então a gente já pode excluir essa alternativa A. Letra B. Cada um gostaria de que existissem seres em outros planetas? Não. O dono, ele não tá falando que ele gostaria que existisse, até porque ele tá com essa cara de desdenho, né? Então ele só diz, quem sabe existam. Agora, quem quer que exista e que sejam galinhas, inclusive, é o Garfield. Então, letra B também não pode ser. Letra C. Os personagens estão preocupados com a existência de seres em outros planetas. Preocupados? Olha a cara deles. Tá vendo só como é importante a gente observar as figuras? Eles não estão com cara de preocupados. Também não é. Letra D. Os personagens filosofam sobre o ser ou não ser. Não estão filosofando nada. Ele só jogou ali uma coisa, o outro fez um comentário pensando com a barriga. Então, por último, a gente tem, geralmente, pensa-se de acordo com os seus próprios interesses. Tudo bem, a gente foi por eliminatória, né? A gente viu que as outras questões não estão certas, então essa daqui é a única que deve ser a certa. Mas vamos entender por que ela é certa e não simplesmente aceitar a resposta. Tá vendo que o Garfield levou para o lado pessoal? O lado pessoal ele pensou no que ele gosta de comer e que seria interessante para ele que existissem outros planetas, que no caso seriam galinhas. Então, essa alternativa fala justamente sobre isso. Pensar de acordo com seus próprios interesses. No caso, foi o Garfield pensando no interesse da fome dele, do que ele gosta de comer. Beleza? Então, letra E é a alternativa correta. Vamos para mais uma? Vamos lá. Aqui a gente tem imagem, texto, mais uma imagem, mais um texto. Vamos lá. Vamos fazer, como eu disse, como eu dei a dica para vocês, começar pela pergunta, lendo a pergunta. Então vamos lá. Universidade Federal, acredito que seja do Rio Grande do Norte. O primeiro encontro do fotógrafo com a afegã ocorreu. Então, olhando a pergunta e olhando as alternativas, a gente tem que buscar aqui no texto onde é que foi que o fotógrafo encontrou a afegã. Tudo bem? Então, essa é a primeira informação que a gente vai lá buscar no texto. Essa imagem aqui é fácil de interpretar, hein? Ainda mais agora que tá na moda fazer umas coisas desse tipo. Percebam, tem uma foto de uma menina e depois uma foto de uma mulher já, né, adulta. Elas se parecem? Parecem, né? O que a gente pode tirar daí, então, sem saber inglês? Que talvez seja um antes e depois? Que já que a gente leu na alternativa que é um fotógrafo, talvez esse fotógrafo tenha tirado a primeira foto e tenha reencontrado a moça depois de anos para fazer a segunda foto? Pode ser, né? Faz sentido para você? Para mim faz. Então, vamos lá. A gente tem uma parte em negrito aqui, tem o ano 1985. Quem sabe seja esse o ano da primeira vez que ele encontrou ela? Vamos ver.
Tá. O que eu tava fazendo aqui? Eu tava fazendo um scanning, né? Que é passar o olho rapidamente, assim, procurando palavras específicas. Bom, a gente tem uma informação muito importante aqui que ajuda a encontrar a resposta para a primeira questão, que é onde o fotógrafo encontrou pela primeira vez, né? Na primeira fotografia. E onde é que essa informação fica? Essa informação ela tá aqui embaixo dessa segunda foto. E o que eu fiz para achar ela? Eu fui procurando as datas. Por quê? Porque a primeira vez que ele a encontrou foi em 1984, né? 1984, 85. Então, provavelmente, próximo a essa data, estaria alguma informação relacionada com isso. Então, no segundo parágrafo, aqui, ó, a partir daqui. They showed her photography around. Aqui conta sobre como eles estavam procurando ela, né, para tirar uma segunda foto para saber se ela estava viva, enfim, depois de tanto tempo. E aí fala que eles mostraram a fotografia dela pelo refúgio, né, pelo campo lá no Paquistão, onde ele encontrou ela como uma estudante em dezembro de 1984. E ali em cima diz assim que ele encontrou ela num refúgio no Paquistão. Paquistão é um cognato, então é muito bom pra gente, porque é uma palavra que se escreve, né, parecida, tem o mesmo significado, e aí facilita, né? Então ele encontrou no Paquistão em dezembro de 1984. Tudo bem? Então, a alternativa para 3 correta é a letra D, no Paquistão. Agora vamos ver a outra. A questão número 4, que ainda tem relação com esse mesmo texto da menina que foi fotografada em dois momentos da vida dela. Passados muitos anos, Sharbat Gula, que é o nome da moça, letra A, esteve no país onde havia estudado, resolveu procurar seus amigos de infância, decidiu morar no antigo acampamento, liderou o movimento em favor das crianças. Então, o que ela fez depois de muitos anos? Provavelmente essa informação também está próxima à que a gente acabou de ver. Por quê? Porque fala sobre o reencontro. Então, vai falar em seguida o que a menina estava fazendo, o que ele descobriu que ela estava fazendo. Então, essa parte também, nesse segundo parágrafo aqui, eu vou sumir um pouquinho que está atrapalhando aqui. Isso, agora melhorou. Então, o segundo parágrafo, a partir do They showed her photograph. A partir daqui, ó. Parece que eu sempre recebo notificação do El País, né? Quando eu tô dando aula. Incrível. Toda aula. Ai, não tá parado o celular. Pronto. Finalmente, depois de falsas pistas, um homem que viveu com ela no acampamento, como uma criança, também era criança, a reconheceu. E aí sim, ela estava viva. Ela tinha saído do campo muitos anos antes, estava vivendo nas montanhas de Tora Bora, região do Afeganistão. Ele disse que podia achá-la e 3 dias depois, ele e um amigo trouxeram-na para o acampamento, né, para o campo. E aí começaram a contar histórias sobre ela. Então é isso. Então o que aconteceu? Depois de muitos anos antes dessa segunda ida deles lá, ela tinha saído do campo e tinha ido viver em outro lugar, né? Então, qual é a alternativa aqui? Esteve no país onde havia estudado, resolveu procurar seus amigos de infância, decidiu morar no antigo acampamento, liderou um movimento em favor das crianças. Não sabemos. A gente sabe que ela não resolveu procurar seus amigos de infância, mas o amigo de infância que encontrou ela, então a B não tá certo. Ela não continuava morando lá, porque eu acabei de falar para vocês que ela mudou, então a C também não é. E a D a gente não sabe.
nem a A. Por quê? Porque provavelmente as informações a gente tem que procurar no começo do texto. Então tá. Então, o que aconteceu aqui? Aliás, dá pra gente saber sim, porque o que acontece? Não fala nada sobre ela ter liderado o movimento a favor das crianças. Pelo menos eu não encontrei nessa rápida passada de olho aqui. Não encontrei isso não, falando. Então não tem nenhuma informação sobre isso. Mas o que a gente sabe é que depois de muito tempo, os amigos dela trouxeram ela para o país onde o McCurry, né, o Steve McCurry, o fotógrafo, tinha encontrado muitos anos antes. Então, a alternativa que nos sobra, já que a gente eliminou as outras, B, C e D, é a letra A. Depois de muitos anos, Sharbat Gula esteve no país onde havia estudado. Tudo bem? Então é isso. Eu vou ficar por aqui, né, para não me estender muito. Mas eu vou disponibilizar esse arquivo para vocês, esse PDF, porque ele contém 20 questões, né? Lá embaixo vocês podem encontrar o gabarito, não vou mostrar agora para não cortar a graça, mas enfim, eu achei ele na internet, muito bacana. E aí eu vou disponibilizar essas questões para vocês e vocês podem tirar dúvidas comigo sobre como as resolver, né? Deixa eu voltar para esse aqui. Então, o que acontece? Essa lista aqui, ela é considerada de nível fácil. Mas eu acho assim, né? Fácil para quem, né? Porque depende. As questões, obviamente, que tem imagem, elas são mais fáceis, porque a gente pode tirar mais informação, né? Como eu fiz ali, da expressão do gato, do menino, né? Várias outras coisas. Mas, enfim, eu espero que vocês tenham entendido, mais ou menos, acompanhado meu raciocínio. Eu fui meio devagar, assim, porque eu estava realmente olhando para essas questões uma primeira vez agora, então eu conheci elas ao mesmo tempo que vocês. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: o inglês, gente, além da questão da gramática, que é importante também, como sempre, eu vou sempre reforçar isso para vocês, é muito importante que vocês adquiram vocabulário, por isso que eu insisto tanto em aulas de vocabulário, que é conhecer novas palavras, né, de novos assuntos, novos temas. E a partir delas vocês podem compreender os textos que sejam só textos escritos, textos verbais, né, que não tiver imagem. Mas fora isso, vocês podem usar essas técnicas de olhar a primeira pergunta, observar o que está em negrito, a fonte de onde é o texto, a figura, a expressão dos personagens, o quadro, o que tiver para vocês interpretarem. E aí é muito uma questão de treino, exercitar muito a resolução de questões, porque elas são sempre de interpretação, e a interpretação pode ser aberta de qualquer tipo. Eles nunca vão repetir as questões, mas se você já tem muita prática, né, se você já resolveu muitos exercícios, se torna mais fácil. Então, a dica que eu dou para vocês é, além de acompanharem as aulas, tirarem dúvidas comigo, me chamarem sempre que tiverem dúvida, façam muito exercício. Tentem aplicar todas as dicas que eu dou e resolver os exercícios. Quanto mais exercícios vocês fizerem, mais familiares vocês se tornam com esse ambiente do vestibular e mais fácil fica no dia que você for fazer a prova em si, que vai valer uma vaga, né, onde você pretender entrar. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado. Obrigada por terem acompanhado até aqui. Agradeço a atenção. Espero que vocês estejam se cuidando, estejam bem. E até a próxima semana, até a próxima aula. Beijo, boa semana. Se cuidem. Caiu aqui. Até a próxima aula. Tchau, tchau.